Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão chegando aqui no canal Thiago Leme EBD para acompanharem mais um vídeo aqui no canal. Nesta oportunidade vamos falar da lição de número 13 para a sala dos adultos, que leva como tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. Muito bem, para os objetivos dessa lição, nós temos assim: frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras e enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Então, se você está chegando aqui no vídeo, no canal e ainda não é inscrito, convido você que se inscreva no canal, deixe seu like, comente também algo relevante aqui para a escola dominical, tá bom? Se tá bom ou não tá, dá um glória a Deus aí que é bênção, tá bom? Você curtindo, você se inscrevendo, você comentando alguma coisa, isso faz com que ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas e com certeza vai colaborar aqui com o meu trabalho, né? De poder estar compartilhando com vocês. É claro que é um prazer, né? Poder estar fazendo assim, mas contribui aí comigo, tá bom? É bênção. Muito bem. Então, para a lição de hoje, a leitura da Bíblia e a educação cristã para a sala dos adultos. O nosso texto áureo está: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. Verdade prática: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus, tá certo? Muito bem. E a leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 16. Como vocês sabem, não faço a leitura aqui, tá? E vamos direto aqui então ao esboço, aquilo que Deus tocou no meu coração para compartilhar com vocês. Então, nosso objetivo nessa lição é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino-aprendizagem para a vida. Como praticar a palavra de Deus sem antes compreendê-la, não é verdade? Por isso, mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras, que é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para nos instruir em toda a justiça. 2 Timóteo 3,16. Que os nossos alunos compreendam que, independente do seu tempo de conversão, precisamos continuar aprendizes, sendo aprendizes do grande mestre. Quem é o nosso grande mestre? O Senhor Jesus, o dono da palavra, a qual nos ensina, a qual é a base de tudo isso que a gente está vendo aqui, na escola dominical, enfim. Então, nós vamos falar a respeito disso. O primeiro ponto da lição está de que maneira? O primeiro capítulo: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Então, nós vamos falar sim um pouco da escola dominical, essa questão, essa relação que existe da escola dominical com a Bíblia. E não poderia ser diferente, não poderia ser outro livro, senão a Bíblia, o livro base para a escola dominical e toda a igreja do Senhor Jesus, não é verdade? Muito bem, então o currículo adotado, que é o primeiro ponto, eu gostaria de frisar aqui algumas coisas que eu tirei, sim, do livro de apoio, tá? Então, o vocábulo currículo é de origem latina e significa pista de corrida. Era um caminho ou uma trilha que orientava o corredor até o seu objetivo final. Então, por que a gente está falando a respeito de currículo aqui e esse significado? Porque é justamente isso o que a revista da escola dominical, esse propósito, esse modelo da escola dominical, é o que ela tem sido, da forma que ela é feita. É um caminho, uma trilha que orientava o corredor. Então, essa proposta da escola dominical, da CPAD, da revista da CPAD, para estarmos estudando na escola dominical, é como aquilo que nos orienta até nos levar ao objetivo final. E qual é o objetivo final? É sermos aperfeiçoados, não é verdade? Chegar ao objetivo, a aprender a palavra, a praticar a palavra, ter a palavra de Deus como realmente um manual de vida, porque a gente ouve sempre que a Bíblia é o manual da vida, é o manual do ser humano. Sim, mas nós estamos usando isso, nós estamos fazendo jus a esse manual, nós estamos dando a importância que é devida a esse manual em nossa própria vida. Isso é muito importante, O renomado teólogo e educador Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, apresenta a seguinte definição para currículo, tá? É um grupo de assuntos constituindo um curso de estudos planejado e adaptado às idades e necessidades dos alunos. Em outras palavras, são os meios educacionais adotados visando os objetivos do ensino, tá certo? Então, nesse diapasão, o referido autor estabelece
as seguintes considerações sobre o currículo da escola dominical. Primeiro, deve abranger os principais assuntos bíblicos necessários ao conhecimento e à experiência do crente. Segundo, tal currículo deve ser devidamente dosado, visando ao desenvolvimento de uma vida cristã ideal e uma personalidade cristã que em tudo honre a Cristo, tá certo? Perante a igreja e o mundo. E terceiro, deve ser um currículo graduado, mas também, ao mesmo tempo, interrelacionado por ser a vida cristã um todo indivisível, tá certo? Então, nesse diapasão, em tudo que consiste aqui a proposta da escola dominical, nós precisamos observar esses 3 pontos. E nós estamos falando aqui no primeiro ponto do capítulo 1, o currículo adotado, E aí o texto da revista vai dizer assim, que a escola dominical é por excelência, O ensino bíblico, as revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia, o livro base, Então, aqui é o texto da revista, não vou ficar lendo aqui, Mas eu gostei muito, assim, dos versículos, que eles colocaram, que o primeiro aqui é João 5,39, que diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, Jesus dizendo, E depois aqui, 2 Timóteo 3, 14 ao 17, que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Já lemos esse verso. Para que o homem de Deus, olha só, então existe um propósito, A gente não está aqui simplesmente falando, ensinando, falando coisa, passando anotações, conhecimento, mas existe um propósito. Olha só, e o versículo 17, de 2 Timóteo, capítulo 3, diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Tá certo? Então existe um porquê, existe a sua base, o porquê, existe a forma de se executar essa proposta e existe agora um destino para isso, o objetivo, o alvo. Qual é o alvo que nós precisamos alcançar a cada lição, a cada trimestre, a cada momento em que debruçamos para estudar a escola dominical, uma leitura bíblica, tá certo? Muito bem. Então é isso aqui no primeiro ponto. No segundo ponto, a prática pedagógica, A prática pedagógica. Então, no contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Sempre vai estar frisando esse ponto, Qual é o objetivo, como que a gente vai chegar até ele, Qual que é o que vai nos conduzir, que é a palavra de Deus. Então, desse modo, torna-se indispensável o texto bíblico, tá vendo? Seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. Muito bem. Bom, esboço meu aqui, eu coloquei o seguinte: a prática pedagógica é a expressão das atividades rotineiras que são desenvolvidas no âmbito da escola dominical. É o somatório de todas as atividades planejadas com o intuito de possibilitar o processo educativo, tá certo? As múltiplas dimensões da prática pedagógica compreendem, entre outros, a gestão, os professores, os alunos, metodologia, o material didático, a avaliação e a relação professor-aluno. Destaca-se uma boa prática pedagógica requer o comprometimento de todos, em especial a capacitação e o preparo dos professores acerca de seus saberes e deveres. É responsabilidade do corpo docente planejar as aulas de acordo com o currículo estabelecido, que é justamente a revista. E o professor despreparado ou desmotivado servirá de pedra de tropeço no processo ensino-aprendizagem. Então tome muito cuidado aí, se algum professor que me ouve, não seja um professor despreparado que simplesmente vai para a sala e faz leitura da revista, não é verdade? Pega um texto, simplesmente lê. A gente sabe que tem lições, Tem aulas que não são aquelas aulas assim, uau, que aula, Que foi muito boa e no meu conceito ficou boa, enfim. Nem todas elas são assim. Existem sim aqueles dias que as aulas não são como a gente gostaria que fosse. Mas um professor despreparado ou desmotivado é muito nítido para os alunos e isso não é bom para você, professor, muito menos para aquele que vai no domingo de manhã para a escola dominical, chega lá para te ver ali desmotivado. Isso não pode, Isso precisa, se caso a gente aqui se veja dessa forma, é necessário corrigir isso na nossa vida, tá bom? Muito bem, então aqui vamos falar da prática pedagógica, E a prática pedagógica também
nós temos muito o que trabalhar nela. Então a escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for receptível às mudanças da vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Né? Então, está falando aqui no sentido da relação entre aluno e aquilo, da forma que você aplica na escola dominical. Tá certo? O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Ponto. Né? Então, o que eu coloquei para esse ponto aqui do capítulo 1? Né? Historicamente, o conceito ética surgiu na Grécia Antiga. Né? Então, o que é ética? Né? Vamos falar um pouco disso. Quando os códigos ainda não estavam escritos e positivados, a própria consciência estabelecia a ética a ser observada. Né? E Romanos 2, 14 e 15 diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, né, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Né? Então, essa questão da ética, nós todos sabemos o que é certo ou o que é errado, não é verdade? E por mínimo conhecimento que a pessoa tenha a respeito da Bíblia e esse conceito, né, de Deus, o que é certo e errado, do mínimo ela vai saber que quando ela faz algo, isso não foi legal, isso não está certo, né? Sair de repente falando nomes por aí não fica interessante, as pessoas não aceitam, não há conectividade tanto, né? Só se as pessoas estiverem no mesmo mundo ali, né? Aí não faz diferença. Mas para nós cristãos, pessoas esclarecidas quanto à palavra do Senhor, né, pessoas que já estamos aí caminhando na fé por algum tempo, é importante nós estamos atentando a isso e sempre vendo isso, porque realmente, com tudo que a gente possa saber, com tudo que a gente possa aí chegar ao conhecimento nosso, ainda assim, uma hora e outra você acaba se esbarrando e falando coisas que não deveriam falar, não é verdade? Bom, a palavra ética possui origem no vocábulo grego, ethos, né? No latim é usado como o termo correspondente mos, né, que é moral, com o sentido de normas ou regras. Assim, ética e moral refere-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Esses termos são muito próximos e na praxis diária são confundidos como sinônimos, porém, né, ou seja, na prática diária ali, a questão ética, né, e moral e tal, então são confundidos, né? Porém, didaticamente, é possível defini-los separadamente. A ética trata dos princípios e valores que orientam a conduta de uma pessoa. A moral é a prática dessa conduta ética, tá certo? Então, deixar bem separadinho, bem nítido isso aqui. A ética trata dos princípios e a moral da prática, baseada nesses princípios. Beleza? Então, sendo assim, ética e moral não são a mesma coisa, mas estão conectadas sim. Né? Ética e moral são como a teoria e a prática. Ética e moral, teoria e prática, tá bom? Por exemplo, se eu tenho um princípio ético que me orienta a dizer a verdade, minha conduta moral será mentir ou não. Ok? Aí ficou claro, né? Eu acredito que para todos agora ficou bem claro. Então, nesse enfoque, a ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento humano. O fundamento da ética e da moral cristã são as escrituras sagradas. Já falei isso desde o começo, né? Desse modo, a ética cristã não pode ser desassociada da moral e dos bons costumes preconizados nas doutrinas bíblicas, tá certo? Então, com certeza, né, o livro mor aqui da ética e da moral é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Muito bem, vamos lá. Certo. Sim, olha só. O texto bíblico, que é divino também, né? O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro. É algo interessante, né? Não é influenciada pelo erro. Por quê? Porque tem lugares que são influenciados pelo erro.
mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. E aí 1 Timóteo 4,6 nos diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 1 Timóteo 4,6. A sinopse do capítulo 1, a escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras, portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Se você, depois dessa crise toda que nós estamos passando, parece que agora está realmente passando, desenvolveu o costume de assistir vídeos aqui no YouTube e não estar na escola dominical, eu quero te informar que você tem cometido um erro, tá certo? É bom que você esteja na escola dominical, na sala, com o professor, compartilhando um momento com os seus irmãos. Sim, vai haver aulas, como eu já disse aqui, que o professor não vai estar daquele jeito que você gostaria que tivesse, mas é importante que você esteja, é importante que você viva isso, é importante que você esteja ali para perguntar, para falar, para expor a sua ideia, tá certo? Muitas pessoas sabem, conhecem a palavra de Deus, têm testemunho, tem algo que pode acrescentar à escola bíblica dominical ali na sala, naquele momento, mas estão em casa assistindo o YouTube. Não pode, pessoal. Amém? Vamos sim para a escola dominical, que é bênção para a sua vida, tá certo? Muito bem, olha só, capítulo 2 então, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Você lê bastante a Bíblia? Você lê a Bíblia todo dia? Né? É importante que se leia a Bíblia todo dia, tá certo? Nós somos crentes e precisamos ler a Bíblia todo dia. Bom, então, o conceito de educação cristã, né? Nós vamos falar isso aqui. Então, a palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora, né? No Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução, né? Enfim, aí não vou ficar lendo aqui o texto da revista, mas assim, o que eu coloquei para esse ponto? A educação é um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano. No sentido formal, designa o ensino como um sistema que compreende tanto a teoria quanto a prática. No aspecto da educação cristã, entendemos que ela começa por Deus, né? Olha só, é Ele quem prescreve o que deseja que saibamos e nos ensina por meio da sua palavra a fim de vivermos, por graça, à altura do privilégio de nossa aflição. Tá, então, uma frase aqui do texto do livro de apoio que eu estou trazendo hoje para meditar, né, para falar com vocês aqui. Bom, e aí o dicionário teológico corrobora com essa definição dos seguintes termos, né? Programa pedagógico que, tendo por base a Bíblia Sagrada, visa o aperfeiçoamento espiritual e moral dos que se declaram cristãos e daqueles que venham a entender o chamado do Evangelho de Cristo. Tá? Em suma, a educação cristã molda, né, o nosso viver segundo as Escrituras e produz crescimento e amadurecimento espiritual. E essa questão do amadurecimento espiritual, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos aqui na sala dos adultos. Quando a gente chega no Evangelho, que a gente está começando a caminhar no Evangelho, por mais experiências que nós tenhamos lá na vida lá fora, elas não são nada ali, né? Não são nada assim, no sentido de querer ensinar alguma coisa, né? Dentro da igreja, dentro da escola dominical. É difícil, porque infelizmente essa pessoa está começando agora. Então essa pessoa, por mais velha que ela seja, ela ainda é um bebê, né? Comparada com relação ao Evangelho. Então realmente ela não vai ter muito o que ensinar, ela vai ter muito o que aprender primeiro para depois poder ensinar, né? Eu mesmo, depois de muitos anos que fui dar aula, né? Mas já tinha lido a Bíblia várias vezes e tal, e tudo mais, para realmente fazer somar, né? Demorou um pouquinho mais aí, mas a gente dá glória a Deus por isso, né? Então, o amadurecimento espiritual, nós precisamos buscar compreender o que é esse amadurecimento espiritual, né? Olhar para trás e falar, puxa, quando eu comecei ou quando eu me casei, né? A gente era assim, eu fazia assim, eu falava isso, falava aquilo, tinha certos hábitos. Hoje eu já não tenho, né, uma vida diferente, diferenciada. Isso é importante nós, né, cada um fazer essa autoavaliação e buscar, né, buscar um resultado positivo no sentido de glorificar Deus e realmente ser o quê? Como nós lemos na frase, né? A educação cristã ela precisa moldar a nossa vida segundo as Escrituras, né, e produzir o quê? Crescimento e amadurecimento espiritual. Tá certo? Então, o que é crescimento espiritual, né? O que é amadurecimento espiritual? São mudanças, são coisas que você vai parar para analisar e vai olhar, nossa, eu fazia isso, eu já não faço mais, né? Hoje eu faço assim, até um tempo atrás, até um certo tempo, eu não fazia certas coisas. Poxa, realmente, não convém, né, que o crente faça tais coisas. E assim por diante, você vai se avaliando e com certeza, espere em Deus, né, em Cristo, que o nome do Senhor esteja sendo
louvado através da sua vida. Que por mais que você esteja começando, é importante ter esse conceito em mente, tá certo? Não tem como chegar e já sair aí falando, né? Então nós precisamos passar pelo processo do aprendizado, né? Passar pelo processo aqui de um crescimento, né? E esse crescimento é gradativo e onde nós vamos realmente produzir aí muitas coisas. E é interessante que nesse caminho aí, é bom fazer, né? Falar a respeito que não é só o mar de rosas não, né? Tem muita dificuldade nesse meio tempo, tem muitos, né, altos e baixos, e tudo isso traz crescimento para nós, traz experiência, né? É onde você vai, em alguns momentos que você pensa que agora acabou tudo, é onde você vai buscar mais Deus, vai ter um relacionamento mais perto de Deus, mais próximo ao Senhor, né? Vai pedir Deus, e agora? Como é que vai ser? E o importante é você não abandonar a proposta, né, lá do começo. Tá? Que a proposta que você aceitou, a fé que você aceitou, toda a palavra do Senhor que você aceitou Jesus, então agora você precisa entender que é uma vida contínua, né? Não é uma vida fácil, né? A vida do crente não é fácil, como muitos têm ensinado por aí, pregado por aí, né? Que é só bênção, esquecem de uma palavra de reflexão, onde realmente o pecado é confrontado, né? Confrontado na nossa vida. É muito importante nós ter essa visão, né? Esse panorama. Muito bem, vamos seguir lá então. Certo, olha só. E aqui, né, no âmbito eclesiástico, né, especialmente da escola dominical, e no culto de doutrina, sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Né? Na esfera da sociedade civil, dedica-se à educação formal, como, por exemplo, colégios confessionais e instituições de ensino superior que oferecem formação acadêmica e intelectual com o embasamento e a praxis dos princípios cristãos, né? Muito bem. E aí colocou aqui o texto, colocou a seguinte referência para a gente ler aqui a respeito disso. Romanos capítulo 12, 1 e 2, né? Tão conhecido e muito bem colocado na Bíblia Sagrada, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2, tá bom? E fechando então, né, esse assunto do conceito da educação cristã, tá certo? Vamos lá. Ponto 2, então, objetivos agora. Conceito agora, objetivo da educação cristã. O texto da revista vai dizer o seguinte aqui, uma frase: é responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Com certeza. Se os discípulos de Jesus não evangelizar, não vai ter quem seja a próxima geração de crentes. E se eles não ensinar, vão saber o quê, né? Então, é justamente isso. Veja, você não precisa ser um professor da escola dominical para ensinar a palavra de Deus. Você não precisa ser um diácono, um presbítero, um pastor para poder ensinar as pessoas ao seu lado a graça de Deus, o amor de Deus, tá certo? Isso não está limitado a uma patente ministerial, vamos dizer assim, né? Não está limitado a uma oportunidade na igreja. Você fala constantemente através dos seus passos, dos seus atos, se você serve ou não serve, né? O evangelizar, ele não está preso, condicionado somente em ter um microfone na mão e poder falar de Jesus, negativo. O evangelizar, ele está no nosso viver, né? No nosso dia a dia. E o ensinar a mesma coisa, uma coisa acompanha a outra. Nós não podemos nos prender a isso, nós precisamos entender que as pessoas estão de olho na gente. Tudo que a gente faz, isso serve como um evangelismo e como um ensinamento, tá bom? Bom, mas aí aqui a revista está falando com relação, né, ao aspecto da escola dominical, né, desempenha com excelência o papel de agência educadora. Né? E em Romanos 12, 7 nos diz lá, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então que haja dedicação. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, gosto de passar uma mensagem, passar o que eu penso. Deus, né, deu uma forma aqui, a gente vai fazer, tá ok. Então que haja dedicação. Paulo enfatiza a necessidade da dedicação ao ensino, né, Romanos 12, 7. O apóstolo Paulo aponta para o indispensável, né, esmero e diligência da igreja no exercício do dom de ensinar. Desse modo, o ministério da educação cristã se reveste de notável importância, uma vez que, bem estruturado, pode cabalmente cumprir a missão
ordenada à igreja. Sua atividade é imprescindível no propósito de evangelizar e ensinar, tá certo? Os agentes da educação cristã nas Assembleias de Deus são diversificados e possuem áreas de abrangência variadas. Entre elas, ratifica-se o culto de ensino e a escola dominical. E ainda acrescenta-se a obra evangelística e missionária, a formação teológica, bem como já citado, a atuação por meio de uma escola de cunho profissional, educação básica ou de nível superior, né? Então, nós da Assembleia de Deus sempre temos aqui cursos de teologia, tem a escola dominical, tem o culto de ensino. É isso que o texto aqui está querendo nos passar, né? Para o objetivo, né? Para a gente chegar aqui nos objetivos. E a capacitação dos alunos, né? Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar, certo? Na educação cristã, o processo do desenvolvimento do caráter e habilitação do serviço cristão para servir o reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia, né? Então, essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Sagradas Escrituras, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário, né? Então, a capacitação desses alunos, a nossa capacitação, a capacitação de todos os crentes, está, né, aqui nesse texto está dizendo justamente esses 3 pontos, da leitura diária, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e contextos históricos e literários. Muito bem. Os processos educativos, seus currículos e metodologia, como já observado, integram a prática pedagógica adotada em uma instituição de ensino. O objetivo é fazer com que as pessoas aprendam e modifiquem seu comportamento. Sempre vai estar envolvido nisso, né, a nossa lição aqui hoje. Na educação cristã, o procedimento não é diferente. Contudo, na esfera eclesiástica, a diferença se fundamenta no livro texto adotado, a palavra de Deus, a Bíblia. Não obstante, o processo da aprendizagem é o mesmo. O manual da escola dominical define a aprendizagem como a mudança de conduta do educando pelo conhecimento adquirido, pela prática e pela experiência resultante de seu aprendizado. Não havendo mudança no comportamento de quem está a aprender, não houve real aprendizagem. Então é necessário, né? Necessário estar atentos a isso. Precisamos, do lado dos professores, ver que aqueles que você tanto fala, eles estão sendo transformados, está havendo mudanças, né? E também para você tem que ter esse olhar, né? Olha, não havendo mudança de comportamento de quem está a aprender, não houve real aprendizagem, né? E isso é um ponto negativo aí para os professores que precisam aplicar da melhor maneira e fazer com que os seus alunos realmente aprendam e mudem de vida. Em busca dessa excelência, a educação cristã esmera-se em capacitar seus alunos. A capacitação é um processo permanente e deliberado de aprendizagem com a finalidade de tornar capaz, preparar e qualificar pessoas. Tá certo? Muito bem. Sinopse 2, então, do capítulo 2 do Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. No capítulo 3 eu vou... É preciso ler a Bíblia diariamente, né? Então, chegamos aqui num ponto, falamos aqui, a Bíblia é o livro-texto da escola dominical, falamos a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia, e agora nós vamos falar que ler a Bíblia, né, é preciso e diariamente, não uma vez por semana, mas sim todos os dias. Então, nesse ponto, quero destacar aqui, a disciplina não é o meio de salvação, né? O texto da revista. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação, não só do aprendizado para poder saber, mas sim na busca da palavra de Deus para que você possa se tornar cada vez mais santo, mais separado para Deus, tá certo? E isso realmente é o que vai fazer sentido na sua vida, tá certo? Quando a gente fala, né, eu falei no começo de parar em um certo momento e comparar o que era antes e o que é hoje, é justamente esse processo de santificação na vida da pessoa, onde ela deixou de fazer coisas e agora não faz mais, faz coisas que louvem ao nome do Senhor, tá certo? Então, portanto, a leitura bíblica, né, por exemplo, deve ser diária, tá certo? Com esse sentido, encontramos 3 símbolos na Bíblia que exemplificam a vida disciplinada. O soldado, a disciplina na aflição,
o lavrador, a disciplina na paciência, o atleta, a disciplina no treinamento, né? Então são esses três aqui, né? No soldado, 2 Timóteo 2,3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, né? Então o soldado, ele aprende ali na vida disciplinada, né? A disciplina na aflição, né? Sofre, pois, comigo as aflições, né? Como bom soldado de Jesus Cristo. Será que nós somos bons soldados de Jesus Cristo? Né? O que é ser um bom soldado? É aquele que dá realmente a sua vida, né? É aquele que vai em frente, que está mesmo ali na ponta para fazer a diferença, para encarar o inimigo, na verdade, para combater de frente o inimigo, e para nós é o pecado, tá certo? Não tem outro endereço, então nós precisamos ser o quê? Bons soldados de Cristo. E falando da disciplina na aflição. O lavrador, né? A disciplina da paciência. Porque o que lavra deve lavar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Tá certo? Então, nós precisamos também aprender aí com a vida do lavrador, né? Que tem a disciplina da paciência, saber ficar calmo. E hoje em dia, né? Como tá tudo tão rápido na palma da mão, não é verdade? A gente usa aqui o celular para dar aula, usa o celular para fazer transações no banco, né? Tudo aqui no celular, né? Vai pagar uma conta, paga aqui, vai falar com alguém rapidinho pelos aplicativos, enfim. Então, em muitas situações, a paciência para nós, esperar o tempo certo, o tempo de Deus, né? Onde você um dia planta e passado o processo, chega o tempo da colheita e poder desfrutar, né? Ser participante, tá certo? Dessa colheita. Então, é importante nós termos esse pensamento em mente. E o atleta, né? A disciplina do treinamento. O atleta, se ele não tiver constância no seu treinamento, ele não vai conseguir melhorar o seu corpo, né, o seu físico, para poder conquistar ali o prêmio proposto, não é verdade? Porque o que lavra deve... Opa, desculpem aqui. Os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, né? 1 Coríntios 9:24, onde Paulo fala ali da questão do atleta e tal. Nós precisamos ter a disciplina do treinamento, estar sempre treinando, sempre lendo, né? A nossa proposta aqui para esse ponto é a leitura e a disciplina cristã, né? Então nós precisamos ligar um ponto ao outro, né? O que tem a ver a minha leitura com a disciplina? Tem tudo a ver, tá certo? Porque você tem que ter a disciplina de fazer a leitura, se você tem uma vida cristã, tá certo? Em resumo, a disciplina compreende abnegação, regularidade, prioridade, metas e perseverança. Essas ações reivindicam renúncia e compromisso, tá bom? Dentre as disciplinas cristãs, citamos a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Contudo, não podemos alcançar ou merecer favor e a justiça do reino de Deus meramente observando as disciplinas cristãs. Observando as disciplinas cristãs. Quem incorre nesse erro embarca no legalismo do qual Cristo já nos libertou, tá certo? Olha só o que está escrito lá em Romanos capítulo 7, o verso 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, tá certo? Então, nossa vida não é pautada em regime, né? Que, olha, você tem que fazer isso e tal. A informação chega, olha, você tem que fazer isso mesmo, tá bom? Ok, você tem que ler Bíblia, tem que se esforçar, tem que procurar ser ali, né, todo dia, perseverar naquilo, tá certo. Mas qual é o sentimento por detrás disso? Né? Qual é o sentimento? É o sentimento de buscar a louvar a Deus, buscar o próprio Deus para a sua vida, tá certo? Então, obedecer a regulamentos, leis e tradições do cristianismo não é suficiente para sermos salvos, mesmo que pudéssemos manter puros os nossos atos. Estaríamos condenados, porque nosso coração e nossa mente são perversos e rebeldes. Como Paulo, não poderemos encontrar alívio na sinagoga ou na igreja se não procurarmos o próprio Senhor Jesus Cristo para obter a salvação, que Ele nos concede gratuitamente. Quando realmente o buscamos, somos inundados de alívio e gratidão, tá certo? E obedeceremos melhor aos regulamentos, né?
Muito provavelmente, mas agora estaremos motivados por amor e gratidão, não pelo desejo de obter a aprovação de Deus. Não estaremos simplesmente nos submetendo a formalidades legais, mas procurando fazer a vontade de Deus de forma voluntária e amorosa. É aquilo que eu acabei de dizer, né? Olha só, a disciplina cristã é um meio de nos aproximar de Deus. Paulo diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Tá certo? Gálatas 6:8, né? Que diz assim: porque o que semeia na carne ceifará, mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Tá certo? Muito bem, então assim, tudo que a gente aprende, tudo que a gente chega ao nosso conhecimento de técnicas de leitura, né, a pedagogia em si, né, no sentido de como trazer aquela informação para os alunos, né, você aluno que ouve, entenda isso. É importante falar disso? É importante aprender? Sim, é importante. Mas qual é realmente o intuito disso, né? Qual é realmente a chama que move essa máquina, né? O que está sendo ali usado de combustível para aquilo? Por que eu faço isso? Por que os professores estão dando aula? Por que os professores estão lendo? Por que eles estão pesquisando? Por que eles estão montando esboços, né? Tudo para quê? Será que existem alguns professores que são pagos para dar aula na escola dominical? Eu não sei de nenhum caso assim não, tá certo? Então nós fazemos por quê? Pelo amor, né? Por buscar a Deus, por realmente estamos motivados, porque sabemos que o que nos move é o amor de Deus, tá certo? O nosso intuito de fazer algo para a escola dominical é justamente como que uma busca, né? Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então eu estou buscando ao Senhor. Então tudo aquilo que eu falo faço relativo a isso é como que um louvor ao Senhor. E você que aprende, você que busca esse conhecimento, que vai à escola dominical, precisa estar indo pelo mesmo sentimento, ou seja, pelo sentimento de buscar ao Senhor, de aprender de Deus, de ter uma vida mais próxima do Senhor, porque é justamente isso que Ele espera de nós, né? Para que nós nos aproximemos dele, tá bom? E isso porque Ele permite, né, que eu e você possamos fazer isso também. Tem esse detalhe. Bom, ponto 2 aqui então, a leitura e o aprendizado, né? O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo, claro, né? Se é discípulo e ele não está aprendendo, então ele não é discípulo, não tem como. Como já argumentado, a leitura bíblica é uma disciplina cristã. E, como todo o ato disciplinado, a leitura requer dedicação, tá certo? Então, como já afirmado, o termo dedicação tem um sentido de esmero e diligência no exercício de alguma atividade. Para bem trilhar esse caminho de crescimento e aprendizado, os objetivos do leitor da Bíblia devem ser bem definidos e estabelecidos à risca. Nesse diapasão, corrobora-se as palavras do salmista, que nos exorta ao exercício diário de leitura e meditação da Bíblia, né? Salmo 1, verso 2 e Salmo 119, 97. Salmo 1, verso 2 diz assim: antes tenho o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Salmo 119, 97 diz assim: quão amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Se nós formos aqui pegar os versículos todos que falam a respeito disso na Bíblia, a gente vai ficar lendo a noite toda aqui, né? Então, realmente não há necessidade disso. Bom, na busca desse objetivo, se faz necessário planejamento, adoção de um cronograma de leitura e estabelecimento de metas, né? Por exemplo, definição do horário diário da leitura, né? Deve ser o horário em que a pessoa se encontra mais bem disposta. B, tempo destinado à leitura. Deve ser um tempo adequado para... cadê? Aqui. Um tempo adequado para, ao menos, a leitura de um capítulo das Escrituras, tá certo? E C, metas a ser alcançadas. A meta é um importante fator motivador, tá certo? Tais como ler a Bíblia toda dentro de um determinado prazo que seja exequível, que seja executável. Então, assim, definição de horário para a leitura, tempo destinado à leitura e metas a serem alcançadas. 3 pontos para estabelecer aqui, nos dar aí um norte, né, para nós prosseguirmos em uma leitura e com certeza essa leitura vai nos trazer um aprendizado. Eu, quando comecei minha caminhada cristã, rapidinho aqui um testemunho, quando comecei minha caminhada cristã, eu estava no exército e lá tinha o meu amigo, né, o soldado Dutra, e ele fez um desafio. Ele falou: olha, vamos fazer um propósito aqui, toda noite nós vamos ler 10 capítulos da Bíblia. Para mim foi um desafio muito grande. Eu falei: tá bom, vamos sim. E a gente lendo junto ali, então eu tinha dúvidas, eu já perguntava para ele, né, que ele já tinha tempo de caminhada cristã.
E isso me ajudou demais, isso me incentivou muito, né? Eu dou glória a Deus pela vida do Dutra, que me ajudou nesse sentido, e toda noite a gente lia 10 capítulos. O dia que a gente estava de serviço, né? Quem estava de serviço não fazia naquele dia, mas o outro que não estava, fazia. Então todo dia teve, eu consegui ler a Bíblia assim, né? Por 2 vezes, não toda ela, mas foi o começo ali que começou a desenvolver esse processo de leitura na minha vida, né? Eu confesso até que não sou muito fã de ler, não, né? Mas é importantíssimo a leitura, porque se você não lê, como é que você vai aprender, né? Você precisa ler, você precisa pesquisar, você precisa ler os comentários, né? Você precisa ter assim o que eu vou falar, como vai ser isso, na verdade, do que se trata isso. E a leitura bíblica foi muito interessante nesse sentido, porque aí eu mesmo achando assim bem desafiador, né? Porque é um volume muito grande. Então 10 capítulos a gente fazia em um dia. Mas ele ensinando ali foi muito legal, era muito bom. Ponto 3, então, a leitura e o devocional, né? Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, né? Nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual, né? Lá em Salmo 55, 17, o que nos diz? De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz, né? Então, a plena comunhão com Deus é o aspecto mais importante para uma vida cristã espiritualmente frutífera e bem-sucedida. Em vista disso, reforçamos que a leitura e o estudo sistemático das Escrituras Sagradas nos auxiliam a manter a necessária intimidade com Deus e a sua palavra, tá certo? Muito bem. É isso. Não. Como afirmou, puxa vida, estou me perdendo aqui no próprio esboço. Como afirmou o salmista, é possível guardar a palavra no coração e dessa forma não pecar contra Deus. Lá em Salmo 119:11. Significa que ela deve ocupar os sentimentos, assim como o entendimento. Toda a mente precisa estar impregnada com a palavra de Deus. Por conseguinte, o correto aprendizado bíblico conduz o crente à plena adoração. Aquele que se dedica em aprender a Bíblia descobre que a verdadeira adoração é praticada em espírito e em verdade, como Jesus falou em João 4:23. Apesar de todo genuíno cristão concordar com essas afirmações, nem sempre o dia a dia do crente reflete a prática do devocional e da adoração devida. A falta de tempo, em virtude da agenda cheia e os mais variados compromissos, são o pretexto mais comuns apresentados por boa parte dos evangélicos, né? No entanto, nenhuma atividade, seja eclesiástica, seja secular, pode ser mais importante do que o nosso devocional com Deus. Não é salvo aquele que conhece e até ensina a Bíblia, mas não mantém comunhão com o seu autor, tá certo? Então, assim, todos nós temos compromissos, todos nós temos, né, trabalho, as atividades em casa, todos nós temos os compromissos e tudo, mas não é isso que vai ser de desculpa, né, para nós não lermos, para nós não meditarmos na palavra de Deus. É importantíssimo nós estarmos sempre nos desenvolvendo e sim, se apropriando disso, porque isso faz parte da vida cristã, a leitura da palavra de Deus, né? Nós lemos aqui deixa eu achar aqui rapidamente, acho que foi lá na introdução, né? Na introdução, olha só, Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz, né? Como é que diz lá? Por isso, como o texto da introdução que eu li está assim: como praticar? Por isso, mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras, que é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para nos instruir em toda justiça. 2 Timóteo 3,16. Eu aqui quero salientar, né, falar a respeito do que o que significa a palavra redarguir, né? Redarguir significa dar boa resposta, né? Então nós precisamos buscar isso para a nossa vida. E como é que você vai dar boa resposta? Como é que você vai conseguir dar uma boa resposta a respeito da sua fé, daquilo que você, né, acredita, da forma que a Bíblia apresenta Jesus, né, o Filho de Deus? Como é que você vai passar isso para as outras pessoas? Né? Estudando a palavra de Deus, fazendo a leitura, né, se conscientizando de que você precisa sim se dedicar a isso, tá bom? Bom, sinopse aqui diz assim: quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica
é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo, tá certo? Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Se você não tem o hábito de todo dia sentar, pegar a Bíblia aqui na mesa, dar uma lida, né? Olha, deixa eu ver aqui a escola dominical. A escola dominical tem, né, na primeira parte aqui, a leitura diária, não é verdade? Todo dia aqui da semana tem um texto para você meditar, então já tem uma indicação para você ler, né? Se você falar, mas o que eu vou ler? Olha, essa lição, essa nossa lição, em toda ela na revista, né, tem aqui as indicações de livros e tudo. Mas aí você tira por base, né, para ler um livro da Bíblia. Um exemplo, nós estamos falando da supremacia das Escrituras, né, inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Qual seria um livro interessante da Bíblia que nós poderíamos falar assim, não, enquanto o trimestre acontece, eu vou ler tal livro da Bíblia, né? Uma leitura que eu gostaria de falar seria Salmos, né? E até você pode começar pelo Salmo 119, que vai falar, né, a importância da palavra do Senhor, né, e todas as suas delícias que é. Bom, conclusão então, a educação cristã fundamentada, o seu currículo, né, inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, a Bíblia, seus principais objetivos são ganhar alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e o estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Amém? Meus irmãos, então, que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Fica aqui minhas palavras de agradecimento a vocês que acompanharam aqui o trimestre todo, né? Essa é a última lição do nosso trimestre. Nós falamos aqui a respeito da supremacia das Escrituras. Foi muito interessante meditar nesse trimestre. Próximo trimestre chegando aí já, né? Falando de assuntos interessantes. Eu não tive tempo para... já estou com a revista aqui, mas não tive tempo para olhar e ler um pouquinho ela ainda, não tive. Vou preparar a aula para sábado agora no Caped, mas ainda estou devedor aí nessa leitura. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Mais uma vez, fica meu pedido, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo, né? Comente aí o que você achou da aula, comente algo a respeito da lição, isso é muito bom, é bênção, você me ajuda bastante, o canal vai crescer e mais pessoas chegarão a esse vídeo e eu fico muito feliz com isso, né? Pelo privilégio de poder ter aqui essa oportunidade, esse espaço tão grande que é o YouTube, né? Para a gente poder falar da Palavra de Deus e passar aqui algo que o Senhor tem colocado no meu coração, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula.